Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Primeiramente, eu peço que vocês desconsiderem o som ambiente, porque tem uma draga de um vizinho enchendo o meu saco aqui com música alta. Então, eu peço que desconsiderem e foquem aqui no que a Dani vai falar. Bom, gente, acabou agorinha primeiro tempo, derby, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está perdendo de 2-0. Isso mesmo, gente. O que eu tenho que falar sobre isso? Primeiramente, o Palmeiras já entra com um jogador a mais. Não vou falar de juiz, gente. Eu me recuso hoje de falar de arbitragem, tá? Porque todo mundo sabe como funciona o esquema, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre Matheus Donelli. Quem tem Matheus Donelli no gol, a chance do adversário ganhar é quase a porcentagem que está a bateria do meu celular agora, 85%. Essa é a realidade, gente. Não é perseguição contra o Matheus Donelli. Aqui ninguém tem contra a pessoa dele, gente. E sim, o profissional. É nítido que não dá para ele ser titular dessa equipe do Corinthians. Não dá, gente. O Corinthians precisa urgentemente de um goleiro reserva, mas não só o goleiro. Calma lá que eu vou chegar. Primeiro lugar, tá? Para não cornetar totalmente o Donelli, ele até que começou aí o jogo já trabalhando, vamos ser realistas, tá? Porque se não fosse aí umas duas defesas, se eu não me engano, o Palmeiras já teria com 4-0 no placar. Porque esse time, treinado por esse Ramon Dias, esse burro que poupa outras competições para dar prioridade em uma, acaba nisso, entendeu? Pra que priorizar a Copa Sul-Americana? E contra o América de Cali, foi pra isso? Pra gente ver sem Aca em campo hoje? Bom, para começo de conversa, vamos lá. O Donelli aí tá sendo o alvo das críticas, porque em 18 minutos o Palmeiras fez 2 gols fora da área. O primeiro gol, o senhor Carrilho também, junto com a zaga, pelo amor de Deus, hein, Carrilho? Eu sou completamente sua fã, mas você particularmente estendeu o tapete pro Piquerez fazer o gol e chutar, entendeu? E o Matheus Donelli, gente, é aquilo, se eu chutar pro gol, o Matheus Donelli vai falhar. Sinto muito. Ele fez, como eu disse no início do vídeo, ele fez algumas defesas, fez, mas a maioria, gente, o adversário chuta, é gol. E a nossa zaga também, logicamente que eu não vou culpá-lo, apenas ele. Mas essa zaga é bizarra, é simplesmente bizarra, gente. Essa defesa é um lixo. Vai se acostumando, tá, torcedor corintiano? Porque até o final do ano, que essa porcaria desse presidente que a gente tem, é isso aí que a gente vai ver. É poupa pra isso. Então, gente, esse Breno Bidon, olha, o Martinez hoje também, pelo amor de Deus, já tomou o cartão amarelo. O time todo do Corinthians, quase, praticamente, acho que 5, 6 jogadores amarelados. Olha, gente, eu vou te falar, hoje tá sofrível. Eu tô aqui, sabe, morrendo de sono, cansada, porque eu levantei 5h30 da manhã, eu achando que ia ter o resto do sábado tranquilo, mas não. Tem o Corinthians para infernizar a minha vida. Isso é fato. Enfim, gente, méritos do Palmeiras não tenho o que falar, porque o Palmeiras foi eficiente, tá? O Palmeiras procurou o gol desde o início do jogo, fez as jogadas, e o Corinthians não, totalmente apático, covarde, não querendo jogar, totalmente perdido em campo. Se era pra fazer isso com o Breno Bidon, colocasse o Romero no início então. Não entendi. Bom, enfim, gente, no final do segundo tempo aí eu volto, tá? Pra conversar um pouquinho mais com vocês e também pontuar algumas coisas extras em campos que a gente presenciou. Agora, viu, CBF? Eu quero só ver se você vai ter o mesmo critério que teve com o Corinthians. Mas isso vamos deixar aí pro segundo tempo. Bom, meus amores, final de jogo.
Corinthians perde o derby por 2-0 e depois quero fazer umas considerações finais aí extra-campo. Vamos ver se a CBF vai ter a mesma agilidade como teve com o Corinthians, mas isso vamos deixar para depois. Bom, gente, o jogo em si não tem o que questionar. O Palmeiras foi completamente melhor. É aquilo, a gente tem um bracinho de jacaré no gol. Enquanto o Hugo não voltar, gente, vai ser isso, não tem jeito. Então o que acontece? No segundo tempo eu vou poupar um pouquinho o Donelli, porque se não fosse ele, o Corinthians ia tomar uns 3 gols no segundo tempo. Uns 3, contando, vai, de imediato ali, onde um erro foi do lixo do Kaká, o outro foi... Nem lembro, gente, mas eu acho que os 2 erros, um do Mateuzinho, que foi o gol anulado, se eu não me engano, do Gomes, que estava em impedimento corretamente. Então é isso, gente. O Corinthians simplesmente não tem goleiro reserva, o Corinthians não tem zagueiro, quando é a bosta do Félix Torres, é o Kaká, é o André Ramalho. Engraçado, né, Ramon Dias? Que quando o João Pedro errou lá no primeiro jogo da pré-Libertadores contra o Barcelona, o que você fez? Sacou o menino rapidamente do time. Lógico, né? Agora a gente vê aí essa zaga também bizarra, errando todo o jogo. Aí ele deu uma disfarçadinha, né, gente? Ele sacou o Félix do jogo para o torcedor corintiano não ficar lá em cima dele. Ele sacou o Félix e colocou o Kaká e o André Ramalho, que são 2 lixos, porcarias na minha opinião também, tá? Eu falo sempre do jogador, tá, gente? Não do profissional, sempre lembrando aqui. Do profissional e não do pessoal, tá? Lembrando aqui. Bom, é aquilo. O seu Augusto Melo falou que a gente tem um time competitivo. Quero saber aonde. Porque quando o Corinthians não tá com um time 100% titular, é essa draga que a gente vê. Entendeu? Palmeiras, gente, foi totalmente eficiente. Eles entravam do jeito que eles queriam, chutavam como queriam. Essa defesa, não tenho mais o que falar. Lateral esquerdo, precisamos... Esse Matheus Bidu também, gente, olha, não dá. Então, eu quero saber de uma coisa. Quanto que volta o Henrielli? Não sei falar o nome dele, tá, gente? Mas eu quero saber quando ele volta. Rodrigo Garro, o Corinthians sem Rodrigo Garro... não dá, gente, simplesmente não dá. Então não tenho como ficar 1000 vezes revoltada aqui, porque o Palmeiras foi eficiente, o Palmeiras jogou melhor, achou os gols e era para ter sido mais. O Corinthians não veio pro jogo, o Corinthians dormiu no clássico inteiro. O Ramon Dias treina essa zaga? Não treina. Aliás, falando nesse treineiro, é cedo de pedir a cabeça desse cidadão? É cedo, porque eu tô de saco cheio dele. Na verdade, só vou retificar a primeira parte que eu falei do vídeo, que ele estava priorizando a Sula. Não, gente, ele não está priorizando a Sula. Ele jogou já a Sul-Americana no lixo, porque tinha o derby no sábado. Aí ele poupou os jogadores contra o América de Cali para o torcedor corintiano passar vergonha no sábado. É isso que ele fez. Entendeu? Agora, vai poupar... Eu já tô cansada de falar... de xingar esse treinador. Eu tô cansada, entendeu? Eu tô cansada de falar a mesma coisa. Se vocês pegam os meus vídeos atrás, é a mesma coisa, gente. Entendeu? Ah, mas Dani, a culpa é do Augusto Melo que não contrata. Ok, a culpa também é desse presidente, dessa cópia, dessa Xerox do Duílio. Ele só presta pra ficar tirando fotinho com a Leila agora. Entendeu? Não sei qual é aí. Agora, tudo quanto é clique, é ele com a dona Leila Pereira. Sabe? Então é isso. É isso. O Corinthians hoje, gente, não tem o que falar. Não tem o que analisar. Os jogadores do Palmeiras fizeram o que bem tem de campo. Sabe? E os caras dormindo. Nem aí. Erravam tudo. Toquezinho pra trás. Não dá, gente. Olha, esquece hoje. Porque se eu ficar me lembrando muito dessa zaga, desse goleiro braço de jacaré, eu vou ficar aqui extremamente irritada. Em maio chega logo pro Hugo voltar, pro Garro voltar, pro nosso time titular voltar. Porque essa draga não vai a lugar nenhum, porque esquece a Sul-Americana, tá? E aquele empate lá contra o América de Cali, pra mim, não salvou coisa nenhuma. Porque
Cortando aqui, gente, vou dar continuidade porque a câmera parou. Então, não vai dar em nada, porque o Corinthians, nessa Sula, já era, já jogou a Sula fora. Agora temos aí também a Copa do Brasil, que é esses dias, que eu nem peguei o calendário ainda, mas é esses dias que vai começar. Então, quer dizer, caramba, ai, vamos priorizar o brasileiro. Lógico, né? Porque vocês jogaram a Sul-Americana fora já. Daqui a pouco é a Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro, como é que vai ficar daqui a alguns dias? Não dá, gente. Sinceramente, não dá. Bom, extras campos. Quando o Romero estava fazendo aquecimento hoje lá na Arena Barueri, os torcedores do Palmeiras fizeram homofóbicos, chamando o Romero de, não posso falar aqui, mas eu quero saber, e aí, CBF, hipócrita, seus imbecis, vocês vão tomar alguma atitude ou só isso só vale pro time do imbecil do Augusto Melo que não faz nada? E aí, como é que vamos ficar nesse caso? Não vai rolar absolutamente nada? E, gente, nem vou falar aqui de arbitragem, porque, ao meu ver, o árbitro só errou aí nos lances de falta. Aquela entrada, se eu não me engano, foi do Gomes também, em cima do Yuri Alberto. Eu acho que ele deu cartão, nem lembro, gente. Eu tava tão pistola de ver o Corinthians jogar, porque, não sei. Eu ouvi o pessoal falar que merecia cartão vermelho, enfim. Bom, quem mais? E aí que faz a coisa, a parte da rivalidade. Apareceu uma pipa 51 lá no campo, porque é torcida única. Eu não entendi também aquilo. Aí, se eu não me engano, foi o Gomes, alguns jogadores do Palmeiras rasgaram aquilo. Porque 51 é a torcida do Corinthians que zoa o Mundial deles, mas não sei, não sei como surgiu aquilo, enfim. E jogaram uma galinha dentro do campo. Gente, é aquilo que eu falo. Corinthians aí toda hora, o torcedor corintiano pendura a cabeça de porco. Outra vez nessa madrugada teve, aquele episódio lá também teve, aí a torcida criou aquele meme do Memphis lá pisando em cima da cabeça de porco, enfim, coisa da rivalidade. A imprensa detonou a torcida corintiana, né, por causa da bendita cabeça de porco. E agora, imprensa? E agora, Mauro César? E agora os hipócritas aí que gostam de ficar rotando merda? Não é válido? Não é da rivalidade? Agora vocês vão falar que é, né? Engraçado. Mas isso gente, eu nem de verdade, cara. Isso é da rivalidade, isso faz parte, tá? Quem não gosta de ver futebol raiz vai fazer outra coisa. O que eu quero saber mesmo, se a torcida do Palmeiras vai ser punida pelos cantos homofóbicos. É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber, a posição da CBF. Vai ser igual ou só vale para um aqui? Entendeu? Porque, se eu não me engano, em 2023, não lembro se foi 2023 ou 2024, eles também fizeram a mesma coisa com os jogadores do São Paulo. Teve alguma punição? Não teve. Então, quer dizer, só vale para um time as punições, né? Então fica aqui a minha indignação e também, lógico, a minha indignação pelo futebol medíocre do Corinthians hoje, entendeu? Foi medíocre. E, gente, eu não aguento mais esse técnico, pra mim ele vazava, sabe? E o Augusto Melo também tem que contratar, quer dizer, vai contratar mais nada, né? Porque pra ele isso daí tá tudo ótimo, tá tudo uma maravilha. Ai, difícil, viu? Enfim, gente, eu volto na quarta-feira. Se eu não me engano, o Corinthians joga contra o Fluminense às 7h30 da noite. Se eu não me engano, depois eu vou confirmar pra vocês. Vou colocar aqui na comunidade. Se inscrevam no canal, deixa o like, ative o sininho de notificações para me ajudar a YouTube a entregar os conteúdos. Deixe a opinião de vocês. O que vocês acharam desse derby? Eu acho que foi o pior derby do ano, desse de 2025. Onde aí a gente teve um monte de jogador acomodado, um time mal treinado, essa zaga ridícula. Enfim, gente, deixa nos comentários, vou ler todos, é isso. Volto na quarta-feira para falar de Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, é isso.